Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 28, versículos 23 a 29. Escutem o que vou dizer. Deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais nos lugares certos. Ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo o que faz. Quando o Senhor me levou a este capítulo, e principalmente a esses versículos que lemos, ele me levou à seguinte pergunta: temos ouvido ao Senhor a ponto de fazer tudo o que ele nos ordenou? Pois a colocação que é feita é muito simples, direta e com uma instrução grandiosa. Pois não é a instrução externa que recebemos, mas a interna. Não estou querendo dizer sobre o ensinamento recebido através de estudos específicos, mas a sabedoria que vem do Senhor para a realização de determinadas tarefas. E como isso funciona, sabendo que estamos vivendo em um mundo em que todo lugar somos bombardeados por diversas informações, e essas informações têm nos tirado, muitas vezes, do propósito de Deus. Observe bem, toda a direção dada a Isaías estava sendo direcionada ao Reino do Norte, assim chamado Israel, e ao Reino do Sul, Judá, ou seja, após a divisão das tribos de Israel, houve uma separação, onde 10 tribos formaram Israel e 2 tribos formaram Judá. A capital do reino de Israel era Samaria, e faziam tudo o que desagradava ao Senhor, mesmo sendo conhecedores de tudo que lhes foi ensinado. A prática da palavra não existia. Eles preferiram se embriagar e viver de uma maneira totalmente dissoluta e imoral. E quando se retratou a Judá, ele disse diretamente aos líderes orgulhosos e soberbos de Jerusalém, onde a mentira e a desonestidade era parte de seu cotidiano. Não estavam preocupados com o que o Senhor tinha dito ou falado, só queriam saber de seus próprios interesses. Hoje não tem sido diferente. Vemos pessoas presas e constantemente dizendo palavras que foram aprendidas por instrução na cultura que foram criadas. Mas não há a prática da justiça e da verdade. Preferem viver a mentira e o orgulho. Pois, se não tiverem aplausos e público, não conseguem sobreviver somente com a voz do Senhor. E por isso que Isaías, nos trechos finais deste capítulo, como lemos no início, disse que para cada ação tem um tempo determinado, mas não conforme achamos ou acreditamos, mas sim da maneira que o Senhor ensina para que a semeadura seja feita, bem como todo o processo de cultivo, cuidado e crescimento, até chegar o tempo da colheita, que ao fazê-lo, ele nos dá um instrumento próprio para esse tipo de trabalho. E quero concluir dizendo: como o Senhor é maravilhoso, pois para cada passo, pensamento, atitude, sentimento e intervenção, ele nos mostra a ferramenta correta para usar. Hoje, você pode estar preocupado com o que deve fazer e qual atitude a ser tomada. Mas conforme tudo que o Senhor tem nos ensinado, basta você deixar ele te mostrar, pois não é para ficar o tempo todo planejando. Assim como a terra, ela já foi aplanada. Então, o Senhor já mostrou o que deve fazer. Então não permita seu orgulho e a mentira das vozes em sua volta tirar você do foco, ficando
o tempo todo querendo fazer o que já foi feito. Isso é ficar correndo em círculos, não saindo do lugar e achando que sua atitude está surtindo alguma mudança. É hora de semear todas as sementes e cuidar de seu plantio. Após isso, deixar o Senhor te mostrar qual ferramenta própria para fazer a colheita. Cuidado, essa é a parte principal. Saiba o que está plantando, pois a ferramenta para a colheita é mediante o fruto a ser colhido. Pois muitos frutos são desperdiçados e se perdem por causa da ferramenta usada na colheita. Seja simplesmente aquilo que o Senhor te chamou para ser. O que for em casa, seja na rua, na empresa, no transporte, no carro, na igreja, nas reuniões, nos negócios, em sua vida, tudo permita que Deus o instrui, pois é na simplicidade que o Senhor nos revela a ferramenta a ser usada em cada situação. Saia da condição do automático. Pare e comece a refletir sobre o que o Senhor entregou em suas mãos. E mediante isso, multiplique, colha, alimente e faça o que o Senhor te ordenou, pois é a semente que gera o fruto e a ferramenta própria que faz a colheita ser abundante. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos entregando, Senhor, estas primícias, estas primeiras horas a Ti. Sabemos que tudo está diante do Seu controle e na Sua direção. Sabemos que muitos estão, Senhor, e como, Pai, o Senhor tem mostrado, muitos estão, Senhor, diante de Ti. Muitos buscam, muitos, ó Senhor, estão, Pai, entregando tudo diante do Seu altar, mas ainda não compreenderam que cada semente gera seu fruto determinado e para cada semente existe uma ferramenta própria para a sua colheita. Muitas vezes estamos querendo, Senhor, colher tudo com uma mesma ferramenta e isso, Senhor, tem feito com que os frutos, ó Senhor, sejam perdidos e desperdiçados. Então, Pai, não permita mais, ó Senhor, que façamos dessa maneira, mas antes ensina-nos. Mostra-nos tudo o que temos que fazer e como nós temos que fazer. Que cada semente, quando ela dá o seu fruto, cada fruto, Senhor, tem a sua ferramenta própria para poder ser colhido, Senhor. Então, Pai, mostra-nos, mas revela-nos, Pai, de uma maneira onde nós não vamos mais, Pai, desperdiçar, Senhor, não somente o nosso tempo e também, Senhor, não vamos desperdiçar toda a sabedoria que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a Ti, Senhor, gratos pela Sua presença e pelo Seu amor. Que cada um seja usado no dom que o Senhor deu. Se for de cura, que essa pessoa seja usada na cura. Se for para poder ministrar a sua palavra, que essa pessoa seja, Pai, este melhor ministro. Pai, que se for para poder, Senhor, simplesmente ser, Pai, usado para ir visitar, ir, Pai, limpar um lugar, ajudar a reconstruir, simplesmente dar o ouvido para aquela pessoa falar, Pai, que sejamos os melhores naquilo que o Senhor quer e tem preparado para nós. Que nós não procuremos fazer aquilo que os outros fazem, mas que nós procuremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos. Assim, Senhor, nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe.